Marquinhos Graziani. E quem chegou com uma preguiça todo capotado, hein? Uma preguicinha de vir hoje por conta dessa chuvinha é o Padre Adalton. Bom dia, Padre. Foi difícil sair da cama hoje? Bom dia. Não foi muito difícil não, tava gostoso. Era 4 da manhã, a hora que eu acordei, já tava chovendo, tranquilo, já adiantei o expediente do dia e depois viemos pra cá. Mas a estrada, vocês estão falando de chuva ali na Canela Forte, bastante, a nuvem bem baixa, vai cair uma água boa, viu? Porque tá bem escuro e bem baixa a nuvem, tá pronto para despencar. E tá chovendo, peguei chuva a estrada toda, em casa tá chovendo desde as 4 da manhã, tá uma festa. Semana que deu tempo de dar aquela encharcada no sol, porque semana passada teve aquela garoinha que praticamente evaporou, o gostoso é isso, né? Ela veio mansinha, sem muito barulho, sem muita coisa. Mas constante, tá bem né? Constante e tá mansinha, tá vindo aí. Agora mudou a cara do padre aqui. Mas a previsão para hoje é de 8 milímetros e amanhã já tem uma previsão maior. Uma possibilidade de chuva maior, viu, Padre? Amanhã 15 milímetros. Eu estava saindo de lá e a estação meteorológica de lá disse que das 4 da manhã até as 6 da manhã já tinha chovido 6 milímetros. Então eu acho que vai passar dos 8, porque agora apertou bem em vista do que estava, então eu creio que... Bom, vamos mudar então de tema. O que o senhor trouxe para essa segunda-feira? Hoje nós estamos na semana do Dia dos Pais. Exatamente. Né? E o tema da paternidade hoje na nossa sociedade é um tema extremamente complicado, difícil. Então eu queria refletir um pouquinho sobre algumas coisas da chamada paternidade responsável. Porque se por um lado nós temos uma sociedade com uma realidade que nos assusta, para quem pensa um pouco mais, para quem reflete um pouco mais a sua realidade, por outro lado, nós temos muita gente que não assume a dimensão plena da sua sexualidade e por isso mesmo vive uma realidade distante do seu compromisso de paternidade. Então eu queria refletir um pouquinho sobre isso, não sei se pode ser. Pode ser, com certeza. Claro. Né, nós estamos na semana do Dia dos Pais. E quando a gente fala de paternidade, é bom lembrar que o ser pai está dentro de um serviço, de um ministério. Na igreja nós dizemos de uma vocação de todo ser humano, que é ser continuador da obra do Pai, continuador da obra de Deus, a partir da sua experiência familiar. Então, crescei, multiplicai e dominai a terra faz parte daquele princípio fundamental para o qual todo ser humano é chamado. E a paternidade entra nesta dimensão, na dimensão sagrada da vida, onde Deus nos convida e nos chama a fazer parte do seu projeto criador. Então o pai tem esta função, eu diria, sagrada, né, de continuar a obra de Deus. Porém, esta missão, cada vez mais, na sociedade que nós estamos vivendo, é cercada por desafios. Por um lado, a dificuldade hoje de se constituir uma relação estável, de constituir uma família, cada vez mais vem sido posta à prova. Seja pela imaturidade afetiva das pessoas, seja pela imaturidade psicossocial e pelos problemas que nós estamos enfrentando dentro da realidade, onde cada vez mais a sociedade, a economia social se apresenta para todos nós como um grande desafio. E é um problema muito sério para enfrentar, né? Quem tem um mínimo de consciência pensa 1000 vezes como vai ser o futuro, como é que vai ser a realidade diante das situações que nós estamos vivendo, né? Pôr um filho no mundo, o que significa, o que isso tem a nos trazer. E isso gera em alguns esse sentimento, muitas vezes, de não assumir esse ideal de ser pai, de não querer viver esta realidade com medo do desafio. E com isso ele deixa de realizar-se plenamente como ser humano. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de, nessa Semana dos Pais, refletir é isto, né?
A realização humana como pai vai para além desta experiência meramente social, econômica, mas ultrapassa isso mostrando-se como parte de uma realidade psíquica mesmo, pessoal mesmo, onde o sujeito vai se realizando. Agora, por outro lado, nós estamos passando por um período em que a sociedade tem deixado muito de lado esta ideia da vivência familiar, da convivência em família. E muitos atribuem a questão da sexualidade apenas à dimensão do prazer e da satisfação momentânea. E o fruto desta relação é o que nós assistimos à sociedade, tantas e tantas crianças desamparadas, tantas e tantas crianças, nós podemos dizer, né, fabricadas, não feitas com amor, mas fabricadas em momento de prazer, em momento lúdico, muitas vezes, da vida, onde não se assume a responsabilidade de uma vida nova que nasce. Por isso você vê tantos debates sobre questão de aborto, tantos debates sobre questão de exploração sexual. Por quê? Porque as pessoas perdem esta dimensão do que é ser pai, do que é viver plenamente a paternidade. E com relação ao outro lado, em função do desafio econômico, surgem as inúmeras tentativas de órgãos governamentais intervirem dentro das famílias no sentido de propor métodos, de propor situações. E a gente lembra, né, a igreja nos convida a lembrar isso, e hoje eu falo nesse sentido também como igreja, né, que a decisão sobre a vida familiar, sobre a quantidade de filhos, deve ser exclusiva do casal em função de uma discussão pormenorizada entre os dois. Nenhum agente externo pode intervir e nenhum método que leve você a eliminar uma vida projetada, existente, é válido. Então, os métodos abortivos, nenhum deles são aceitos, nenhum deles são licitamente válidos, porque subentende que nós estamos cometendo um crime contra a vida, né? E quem defende isso também deveria ser visto dentro desta realidade, porque ele não defende nenhum direito, pelo contrário, ele está projetando uma sociedade que mata, que destrói, que prejudica a vida humana. Então o pai é aquele que tem esse senso de responsabilidade, que sabe fazer as suas escolhas e assume o seu papel na sociedade como continuador desta obra para a qual ele é chamado. Então é isso que eu queria refletir nessa segunda-feira, trazendo como ponto de partida aí para a semana em que a gente comemora o Dia dos Pais, que não fique apenas no apelo comercial de comprar, de vender, de presentes, mas fique nesta reflexão de assumir a identidade e a paternidade como um sinal claro da sua vivência. Hoje as datas comemorativas estão mais marcadas no consumismo, no consumismo né? do que na reflexão daquilo que significa. Que originalmente era isso. Você vai celebrar uma data porque você quer recolocar aquele problema ou recolocar aquele momento como um momento crucial da vida da pessoa, né? E isso a gente vai perdendo. Tem situações aí que a pessoa apenas compra uma lembrancinha, tá aqui, viu? O pai, a paternidade fica até mesmo esquecida a no convivência, próprio dia. o estar com o pai, né? O estar ali é complicado. Aí tem gente que acha que o pai é a centopeia, né? Porque ganha meia no Dia dos Pais, Natal. Toda data comemorativa vem com meia, cueca de presente. Mas melhor ser uma centopeia do que ser aquele que é ignorado, né? Tem filho também. que todo ano o presente é o mesmo, é um cinto. Sinto muito que não deu tempo de comprar o seu presente. Também. Padre, aproveitando em comemorações, nós temos aqui a nossa ouvinte, a Maria Sgariboldi, mandando aqui um bom dia para o senhor e desejando, atrasado um pouquinho aqui, mas um feliz Dia do Padre, que foi comemorado no dia 4 de agosto, na quinta-feira da semana quinta-feira passada foi o Dia do Padre. Obrigado a todos que se manifestaram nas redes sociais, se manifestaram pelo Zap,
É uma alegria, muita gente amiga aqui de Capivari lembrou dessa data. Lá na comunidade foi uma festa muito bonita, eu fui surpreendido, na missa era 7 da manhã, com igreja cheia e um laudo café da manhã depois. Olha, foi uma festa muito bonita da comunidade lá com a gente. Isso é um momento muito gostoso da gente viver, né, e sentir-se presente aí com a comunidade. Ó, Marquinhos, setembro tem uma data que relaciona a nossa profissão, né? Dia do radialista, né? Vamos deixar a dica aqui para que os nossos ouvintes também possam mandar um café da manhã aqui pra gente. Ou virem aqui tomar café com vocês. Ouvir aqui, né, Padre? Mas Que dia que é de setembro, o dia do radialista? Eu nem lembro mais. Mas viu, é dia 22, se não me engano. 22? 21, né? 21, 22. 21, coisa 22. assim. Mas você acha que o pessoal que trabalha em rádio, acha que todo dia é dia de comemorar, né? Porque vive pedindo, então pode ver. Né? Só pede. Ó, então tá, eu vou pedir 2 vezes. Olha lá, Porque, ó, é 21 de setembro 21. e também é comemorado no dia 7 de novembro. Tá Oh, vendo? 2 dias. 2 dias o radialista? 2 dias. Já não tava bom um, hein? Já inventaram, Já inventaram o mais segundo. um. Padre, Fazer o quê? Mas faz parte. As coisas importantes vão ser lembradas mais vezes. Padre, um bom dia pro senhor, uma ótima semana. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Até semana que vem. Tarcisinho Conag tá aguardando o senhor pro café da manhã. Ah, tá bom. Tá jóia. Obrigado. Até mais. Bom dia.